Eu gostaria de conduzi-los a Gênesis 12 e depois Gênesis 20, em uma leitura apenas superficial, já que é um conceito temático. Tudo bem? Gênesis 12 e depois Gênesis 20. Ok? Gênesis 12. Lá pelo verso 10, 11, 12, 13, 14, nós vamos encontrar uma narrativa, uma história bíblica muito importante que deve nos trazer uma reflexão muito importante também. Verso 10: Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. O verso 17 vai dizer que Faraó ficou estarrecido porque Deus o revelara que ele estava com problemas ao tomar a mulher de um homem casado e que a punição de Deus viria por esse agravo. Capítulo 20. Mesmo após Abrão ter sido repreendido por Deus por ter mentido em relação a Sarai ser sua irmã para autopreservar-se, o capítulo 20 de Gênesis diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão, dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? Bom, irmãos, como vocês podem perceber, Abrão e depois Abraão não aprendeu com seu erro. Ele cometeu o pecado da mentira e em seguida cometeu o pecado da mentira de novo. Ele pôs em risco várias pessoas. Ele pôs em xeque o sustento, a proteção de Deus. Mas o que acontece e por que repetimos pecados? Claro, você pode ter algumas sugestões, mas a Bíblia é categórica ao falar sobre nossos pecados e a repetição deles, ou mesmo a insistência em colocá-los diante de nós. Imagine que você tem alguns, e eu também, pecados com os quais luta há bastante tempo. Talvez possa ser a mentira. A mentira é um pecado mais difícil de ser detectado, porque ou você pega a pessoa em contradição, ou ela confessa. É difícil, não é fácil que a mentira fique tão externalizada. Por isso, alguns podem recorrer à mentira para fazer uso ou proteger a sua imagem, ou mesmo benefícios pecaminosos. A mentira é uma externalização. Ela é o ato consumado, é o filho gerado, mas existem raízes. Talvez o seu desafio seja com disciplinas espirituais. Você, por tanto tempo, pensou nisso como rotina, que nunca se relacionou com isso do ponto de vista de estar ouvindo Deus, falando com Deus. E é um pecado Deus ter aberto um novo e vivo caminho para a gente, e a gente insistir em não vivenciá-lo. É um benefício, um direito e um dever. Orar, ler Bíblia, ter comunhão com a igreja. Existem outros pecados também, que alguns de nós reputam por menos expressivos, como ira, como impaciência. Eles são pecados graves, eles machucam as pessoas ao nosso redor e, principalmente, eles mancham, maculam a imagem de Deus que precisa estar estampada em nós. Eu gostaria de pensar com os irmãos, ainda que de modo breve, em 3 possibilidades com as quais nós podemos refletir sobre a insistência na condição pecaminosa.
Confiar demais em nós mesmos pode ser uma delas. O que é isso? Não, eu vou mudar. Não, eu consigo. Não, eu sei que é de novo, mas eu vou mudar, eu consigo, eu vou dar conta. Eu ouço essas coisas. E eu vou lhe dizer, agora eu vou falar de mim para você, eu não dou conta. O pastor da sua igreja não dá conta, eu preciso de ajuda. Esse papo de eu consigo resolver os meus pecados não funciona. O pecado tem que ser confessado, o pecado tem que ser deixado, e a insistência revela a necessidade imediata de ajuda. Você não está conseguindo lidar. Você está fazendo muitas vezes. Não contamos tudo sobre aquilo quando nos confessamos. O que significa isso? Você confessou, mas existem partes constrangedoras, partes escuras, partes difíceis que não são reveladas nunca. Então você vai, confessa, a pessoa te ensina, te aconselha, te dá direção, você repete. E aí você pergunta, mas você fez isso? Você orou? E a pessoa diz, mas existe um aspecto que ficou lá e que não sai, não vem para o lado de fora. E que, obviamente, vai fazer muita diferença, porque a confissão plena dá margem a um aconselhamento igualmente pleno. Agora, nesse terceiro, esses dois aqui bem experienciais, mas esse terceiro eu quero ser bem bíblico nele. Não estamos dispostos a ir até a raiz do problema. O problema de Abraão não era a mentira é a externalização. O problema de Abraão era mais grave, era mais interno. A falta de confiança em Deus, a falta de contentamento em Deus. Então eu gostaria de usar aqui Tiago e Êxodo para a nossa aplicação. A falta de contentamento em Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Êxodo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo. Repare a amplitude do mandamento. Casa do teu próximo, mulher do teu próximo, servo, serva, boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Se a Bíblia apresenta que a cobiça, que já está em nós, representa essa raiz de cometer o pecado, nós precisamos rever o que nos leva a determinados procedimentos. Abraão cobiçava provavelmente um tipo de segurança, um tipo de estabelecimento de autopreservação. Então ele mentia. Para estar vivo, ele não cria que Deus era o suficiente para mantê-lo vivo, então ele ia e mentia. Logo, a Deus ser o nosso refúgio e fortaleza não era a ideia de Abraão. Abraão tinha medo de morrer, e ao ter medo de morrer, ele mentia. Então, mentir de Abraão externaliza uma cobiça por autopreservação, por falta de confiança no Deus que prometeu que ele seria pai de grandes nações. Então, Abraão deveria viver segundo essa promessa. Ele não morreria, não poderia morrer. Abraão não poderia sair dessa terra. Deus ordenara uma promessa e iria cumpri-la. A cobiça, diz John Piper em Graça Futura. Alguém já leu Graça Futura? A cobiça é um tipo de incredulidade. A cobiça é um modo de não crer que Deus é suficiente. Então, quando nós estamos falando de lascívia, Deus não é suficientemente prazeroso. Quando nós estamos falando de mentira, tanto da autopreservação, quanto de uma vivência onde eu escondo lados ocultos da minha vida, é um tipo de cobiça por imagem indefectível, por segurança. O que você cobiça vai se transformar em um pecado. E a cobiça é desejar fora de Deus. A cobiça é querer fora de Deus. É querer o que Deus não deu, talvez nem vai dar, e não se estabelecer contente com aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, eu estou aqui hoje, ontem eu estava talvez um pouco pior, mas está um pouco difícil, porque quando você está com mal-estar, tudo é ruim, tudo é sem gosto, tudo é... Mas pensa comigo, se eu começasse a falar assim, poxa, logo no primeiro domingo, poxa,
eu poderia estar melhor, e aí minha voz ia ficar mais forte, e aí, ao invés de falar assim, Deus, estou contente, porque embora minha voz esteja fraca, eu ainda estou de pé, eu ainda estou aqui. Obrigado por, mesmo em meio ao desafio da doença, eu estar aqui. Nós precisamos achar contentamento em Deus, naquilo que Deus está dando. A ausência de saúde pode ser um caminho de olhar e falar assim, ainda assim o Senhor me sustenta, mesmo com esse desafio. A falta de dinheiro, Senhor, realmente eu não tenho nenhum dinheiro aqui, está tudo muito difícil, mas ter o Senhor é de todo bom, é tudo que eu preciso. Aí eu não aceito propostas inescrupulosas de emprego, eu não me sinto tentado a aceitá-las porque eu estou contente com ter Deus e ter a ideia de um Deus, como veremos mais tarde, um Deus que provê, um Deus que sustenta, um Deus que governa. Portanto, irmão e irmã, você é iracundo, você externaliza raiva, você externaliza impaciência, você externaliza pornografia, você externaliza mentira, você dá à luz a esses pecados, existe uma raiz de cobiça dentro de você. Você quer coisas. Pastor, eu nunca tinha olhado por esse ângulo, então, graças de Deus, você poder olhar hoje. Graças de Deus. Ah, pastor, eu já tinha percebido isso. Cave mais fundo. Vai mais lá dentro. Você vai perceber que há desejos não satisfeitos em Deus, que vão buscar serem satisfeitos em quaisquer outras coisas. Você tem medo de viver a vida missional, de se entregar e fazer, e isso te impede de avanços. Poxa, esse medo é pecaminoso. Você precisa encontrar a raiz desse medo. Que tipo de coisa você quer que as pessoas não saibam, que você não sabe falar? Que você não sabe explicar? Ah, eu tenho medo de discipular. Tudo bem, mas a Bíblia falou que a gente tem que fazer discípulos. Isso é bom, é uma coisa boa. Se Deus Jesus ordenou, é bom. Então, por que eu não faço? Porque eu não posso ou porque eu não quero? E que tipo de desculpas eu vou usar para cobrir isso também? Então, para finalizar aqui agora, pense comigo profundamente. Pecados que você continua repetindo, já foram examinados em sua raiz de cobiça? Em desejos não satisfeitos em Deus, em uma percepção onde Deus não é o suficiente e, portanto, você precisa de algo mais. Esse é o intuito do pecado, fornecer-lhe o que você aparentemente não encontrou em Deus, embora haja. Portanto, irmãos, eu sempre faço esse convite em situações como essa, né? Eu falo, poxa, dá uma olhada bem profunda e procure alguém com quem você possa falar sobre a sua cobiça, e talvez você vai encontrar muito mais saídas para vencer esses desafios pecaminosos, né? Não ignore a fala do seu pastor quando ele diz, procure alguém, procure discipuladores, procure o pastor, procure irmãos, procure, fale. Olha, eu faço isso, me ajuda a encontrar o porquê, me ajuda a achar o porquê da cobiça disso. Amém? Nós vamos orar agora. Eu agradeço muito a boa vontade de vocês me ouvirem assim debilitado. É um auditório muito bonzinho. E logo mais à noite eu espero estar melhor. Vamos estar em Êxodo 16. É um capítulo áureo da Bíblia. Fala sobre o maná, sobre as codornizes. Leia em casa antes, para você poder se aproximar mais do texto. Nós vamos orar agora, tanto pela reflexão, quanto pelo término desse encontro da manhã. Amém?